Ela vai falar aqui de gente sem noção. Olha só aqui. Vamos falar de gente sem noção? Eu sou a louca do resort, eu adoro um resort, acho que já fui em todos que tem no estado de São Paulo. Amo, tenho os meus favoritos, vocês querem saber? Eu deixo aqui a lista. E aí, o meu marido, meu pai, meu cunhado, a almarada foi toda pescar. E aí a gente resolveu ir pra onde? A mulherada? Resort, né? E a gente escolheu o Bourbon Atibaia, porque a minha irmã nunca tinha ido, meu sobrinho queria conhecer, meu filho adora, fomos, tá? Eu já tinha ido pro Bourbon e tinha sido tudo bem. Só que dessa vez, não era um feriado, não era uma promoção, não era nada. O negócio estava lotado, que saía gente assim, ó, pela telha. Eu até pensei, teve uma promo e eu perdi? E no meio desse povo todo, tem o povo gente como a gente, que eu considero gente como a gente, e tinha um povo muito estranho, que eu ia dizer, eu não tenho nada contra, mas eu tenho. Tinha umas famílias, e uma em específico, eu vou falar dessa uma em específico, que era assim, o pai, a mãe, 3 filhos pequenos e outros casais com eles. Tá? Todos do mesmo naipe que eu vou descrever agora. Se você é assim, desculpa. Se você é assim fisicamente, mas não é no comportamento, não pega pra você. Vou dar o meu ponto de vista do que eu tava vendo ali. O pai claramente tinha aquele ar meio bicheiro, então ele usava uns correntões de ouro, todo umas tatu meio do presídio. Assim, os puta carro, cara de quem viveu na merda a vida inteira e acabou de ganhar muito dinheiro por alguma razão, e eu só rezo pra não ser no tigrinho. Corta pra mãe. A mãe, aquelas mulheres extremamente saradas, com praticamente sem roupa todos os dias, extremamente modificada, né? Gente, eu faço botox, já fiz boca e tudo mais, tá tudo certo. Mas ela era completamente montada, do tipo que ia de saltão pra piscina. E eles claramente tinham muito dinheiro, mas educação zero, classe zero, zero. Eles só queriam chamar a atenção de todo jeito. E os filhos, aí que entra pra mim. Coitado dos filhos, por quê? Expostos a uns pais extremamente egocêntricos, querendo chamar a atenção a troco de tudo, num resort onde todo mundo pagou a mesma coisa, todo mundo ali é igual, de um jeito muito vulgar, tá? E por que eu tô contando isso? Porque eu olhei eles e me incomodei? Não, zero. Se eles estivessem na deles sem me incomodar, não estaria falando nada. Mas aí que vem o ponto da questão, que eu tô tão nervosa que não consigo botar fronha no meu travesseiro. A gente começou a ver que eles chamavam muita atenção. Então eles gritavam no restaurante, eles falavam extremamente alto, as crianças corriam, batiam nas pessoas que estavam com o prato. E eles não faziam absolutamente nenhuma correção para as crianças, nada. Nenhum momento eles comentaram do tipo, não corre no restaurante, que eu acho que é o tipo de coisa que a mãe normal fala. Eu fico, Pedro, não corre no restaurante, não corre com o prato na mão. Tem que ser a mãe chata que fica falando? Não. Mas eu acho que a gente tem que ter senso que se seu filho está atrapalhando as outras pessoas... Minha mãe me dizia muito essa frase. O seu direito termina onde começa o do outro, minha querida. Aí você tem que dar uma pausa. Bom, segundo dia, restaurante lotado, porque como eu disse pra vocês, devia estar numa Black Friday, só eu perdi. Sentamos pra comer e de repente a gente tava lotado, então não tinha muita opção de mesa. E foi muito legal porque sentou 2 mulheres com crianças, eu e minha irmã com as nossas crianças. E na mesa de trás era uma barulheira, uma gente falando extremamente alto, assim, de uma forma insuportável. E um barulho de áudio, de joguinho, de filme, dessas coisas. Quando a gente olha pra trás, é a mesa dessa família. Aí começou. As crianças tinham cada uma um iPad, ouvindo no volume máximo, até porque como a família berrava pra conversar, pra falar, pra gritar, pra xingar, pra tudo, tipo assim, ó, eles tinham que colocar o iPad no limite do som, porque pra você ouvir alguma coisa ali, você teria que se destacar demais. E aí eles começaram a ouvir as crianças, tipo, com esses iPads, com esse joguinho. Gente, tava insuportável. Você pode estar pensando, que chata! Mas eu acho insuportável. Você tá sentada pra comer e você tá com esse vucu-vucu na tua orelha. Ai, quer silêncio, vai pra uma fazenda. Gente, não é questão do silêncio, é questão que ultrapassou todos os limites
da vida. Você olhava em volta, as pessoas estavam assim, tipo, me tira daqui. Maravilhosas. Essas duas mulheres estavam com os filhos, olharam pra gente do tipo, leram a nossa mente. E aí eu falei, vocês estão incomodadas? E elas falaram absurdamente, a mesa do lado, muito, muito incomodados. Eu falei, será que se a gente chamar o garçom, ele consegue pedir pra pelo menos tirar o som dos iPads? Pensem que era assim, taca, 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 o outro pim, 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 o outro áudio, o outro vendo filme, o outro YouTube. Gente, um inferno. A mesa nossa era aqui, dessas meninas legais eram aqui, e essa família vinha bem atrás da gente. Então a gente tava tipo no vulco, você entendeu? A gente viu outras famílias chamando o garçom e pedindo uma ajuda pra diminuir o volume no mínimo dos iPads. Você não pode falar pra pessoa, fale baixo, se ela não tem noção, ela não vai nem entender esse recado. E aí a gente também chamou o garçom que estava atendendo a nossa área e falou, moço, tá insuportável, tem uma mesa pra gente trocar? E ele falou, não, mas se vagar eu chamo vocês. Aí eu falei, tem como você pedir pra eles diminuírem o volume pelo menos dos iPads? Ele falou, vou tentar, eu já tentei. Fez assim, ó, do tipo, não foi fácil. Volta o garçom, coitado, na mesa e fala pros caras. Na verdade, ele chamou o gerente já, tá? A gente bem reparou que ele chamou o gerente. O gerente chegou lá pra eles e falou assim, olha, as mesas ao redor estão pedindo se tem como baixar um pouquinho o volume do iPad e tal. Ela olhava pra gente e fazia assim, ó, na cara, assim, bem vulgarzona. Aqueles shorts desse tamanho, aquele salto desse tamanho, aquele cabelo loiro, tingido, escorrido com as pontas, tudo. A cara completamente reformada, ela fazia assim, ó. Quer silêncio? Eu paguei! Eu faço o que eu quiser! Já é horrível pra ela. Daí eu, como mãe, ficava pensando, gente, o que essas crianças vão absorver? Cresce tudo janjolão reta. Por quê? Porque se eles estão vendo o exemplo dos pais, que não estão nem aí pra quem tá ao redor, eles vão crescer assim. E eles vão se lascar na vida. Porque, gente, por mais que eles... Ah, mas esses pais são assim, têm sucesso, estão com muita grana. Era o que aparentava. Mas eu não consigo vincular o sucesso a essa falta de respeito coletiva. Eu acho um absurdo. Usei aquele momento, inclusive, para dizer para os meus filhos, filho, olha o exemplo que esses pais estão dando para essas crianças. Quando a gente entra no avião e a mamãe fala, tira o som do iPad. Quando a gente está em qualquer lugar público, a mamãe diz, filho, tira o som do iPad, usa seu fone. Quando, assim, é sempre o momento de orientar. Só que eles estavam extremamente abusivos. O gerente, óbvio, não tem como mandar nas pessoas, não tinha como dizer, vai desligar essa coisa assim. Ficou ali todo sem graça, coitado, tentando, né, conciliar todos os coisas ali. E aos poucos ele foi tirando as mesas ao redor deles, transferindo para o outro lado do salão. Porque essa parte que a gente estava era bem na entrada, tinham, sei lá, umas 20 mesas. E depois muito mais mesas nos outros salões. Conclusão, de pouquinho, esse cara conseguiu tirar todo mundo. Nós e as meninas estavam com os filhos, criamos uma super conexão, fomos sentar juntas em outra mesa e depois a gente continua amiga, inclusive a gente se segue já aqui nas redes sociais, a gente pensou exatamente as mesmas coisas, ficamos amigas de infância ali, sabe? E os maridos delas também estavam pescando, é muito bom. E é muito louco pensar que quando a gente saiu do restaurante, só tinha a mesa deles. Todo mundo ao redor saiu. Então, eu tô aqui contando uma história de uma falta de noção absurda, né? De como os filhos ficam à mercê do comportamento bizarro de alguns pais. E aí, de novo, o que eu sempre falo, o quanto é culpa da criança. Gente, é culpa dos pais, quem tá dando exemplo, quem tá fazendo por si. E eu vou contar outra história aqui no próximo vídeo, que é mais surreal ainda. E de como essas crianças estão absorvendo as coisas erradas. Mas obrigada, vocês, família louca aí. Vocês permitiram que eu pudesse usar vocês de péssimo exemplo pra instruir meu filho pra uma coisa boa. O que vocês fariam, hein, galera? Foda, né? Ou eu sou chata demais? Não sei. Tô achando que nesse caso eles estavam passando os limites. Bem. Eu acho que é assim, opinião minha. O mínimo que você deve repassar pros seus filhos, educação em primeiro lugar. E respeito. Se você tá em um lugar público, ficar ouvindo música num volume alto, som do celular em volume alto, isso é total falta de respeito. E não interessa se você pagou, tem dinheiro e tudo mais, mas as outras pessoas também pagaram, então ela merece o respeito também, de tranquilidade, principalmente lugar público, né? Se fosse um lugar privado ali, reservado deles, ok, fazer barulho, o que quiser, faz. Mas lugar público, que tem várias famílias ali, é bizarro uma coisa dessa.
Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Curte, comenta, compartilha. Comenta aqui a sua opinião se você já passou por isso. Vou deixar a arroba dela e até o próximo vídeo. Tchau!